Peço aos vereadores que registrem, por favor, a presença para a abertura da sessão. Convido, tendo em vista que nós temos número regimental, convido o vereador Luiz Paulo Amorim para fazer a leitura do texto bíblico. Peço a todos que fiquem de pé, por favor. Confiança no justo. Eu confio-me no Senhor. Como ousais dizer-me? Vai-te para o monte como as aves. Os ímpios retesam o seu arco e ajusta as asas e ajusta suas flechas à corda, para as disparar na penumbra contra os rectos da intenção. Quando os próprios fundamentos se abalam, que poderá o justo fazer? Lido o texto bíblico, senhor presidente. Agradecer ao vereador Luiz Paulo Amorim pela leitura do texto e convidar o vereador Anderson Marinho para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata 93, 93ª sessão ordinária da sessão legislativa 17ª legislatura da Câmara Municipal de Vitória. A hora regimental para início da sessão, 17 horas, o senhor vereador Davi Ismael, no exercício da presidência, solicitou registro eletrônico para verificação de quórum para abertura dos trabalhos. Com a presença do senhor Davi Ismael, quórum insuficiente para abertura de sessão, o senhor presidente solicitou que se aguardasse os 15 minutos. A presidência declarou aberta a sessão, solicitou o vereador Luiz Emanuel a gentileza de proceder à leitura do texto bíblico, que é a resolução 1722/98. Vereador leu da tribuna os Salmos, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 7. Indicação de autoria do vereador Anderson Marinho, 520 a 2013. Indicação do vereador Nelzinho de Oliveira. Indicação do vereador Marcelão. Indicação do vereador Serjão. Voto de pesar de autoria do vereador Vinícius Simões. Pelo falecimento do senhor Ivo Rosseto, 158/2013, de autoria do vereador Luiz Emanuel. Pelo falecimento da senhora Maria Antonieta Queiroz Lindenberg. Voto, falecimento do senhor Ivo Rosseto, 164/2003, da autoria do vereador Anderson Marinho, pelo falecimento da senhora Maria Antonieta Queiroz Lindenberg. No início do grande expediente, na hora destinada à liderança partidária, a somar à tribuna, o senhor Anderson Marinho retornou ao plenário o vereador Namichek, para parabenizar o deputado Dari Pagum, que atualmente é o presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Disse que a eleição ano que vem vai pegar fogo aqui no Estado, porque só o partido do Anderson Marinho vai fazer 6 deputados estadual e um federal e um senador, e na outra fazer o prefeito de Vitória com Marcos Alves. Falou dos alagamentos em Vitória com relação às chuvas que durante pouco tempo, devido aos investimentos. Vereador Serjão retornou ao plenário. Vereador Anderson Marinho parabenizou a Prefeitura de Vitória e o governador do Estado, a Polícia Militar, pela ação conjunta realizada por eles, que foi rápida, imediata e eficiente com relação à segurança no bairro Ilha do Boi. Criado pelas maiores lideranças empresariais deste Estado, uma época em que o Espírito Santo estava sendo assolado por um grupo de políticos que, ao invés de servir, queriam te servir usurpando o dinheiro público. O vereador Vinícius Simões, para falar sobre o alagamento de Vitória, disse que o prefeito Luciano Rezende esteve olhando de perto os alagamentos na Avenida Leitão da Silva. Falou que Vitória tem esse problema permanente, mas os prefeitos que passaram por aqui fizeram grandes investimentos com relação à drenagem que a cidade sempre necessitou. A presidência comunicou o término da sessão devido a constar na pauta do veto oposto pelo chefe do Poder Executivo, que necessita da presença de maioria absoluta, convidando antes os senhores vereadores a comparecer à próxima sessão, realizar-se no dia 28, para a qual designou o expediente interno e externo, ordem do dia, trabalho das comissões, o que maior ocorrer. Do que, para constar, foi lavrada a presente ato, que após lida aprovado foi assinada pelo presidente, pelo secretário da mesa e pela redatora de atos plenária. Lida ato, senhor presidente. Consulta plenária se há alguma retificação a ser feita na ata lida pelo vereador Anderson Marinho. Não havendo, considero aprovada. Leitura do expediente interno. Projeto de lei Rogerinho Pinheiro. Projeto de lei Rogerinho Pinheiro. Projeto de lei 523 do Rogerinho.
Projeto de lei Prefeitura Municipal de Vitória dispõe sobre a adequação da estrutura e organização instituída pela lei. Projeto de lei Presidente da Prefeitura Municipal de Vitória da nova redação artigo 1 da Lei 8.419 de 17 de maio de 2013. Projeto de lei do vereador Marcelão. Indicação do vereador Marcelão. Indicação do vereador Serjão, 6.176. Indicação do vereador Serjão, 6.187. Indicação do vereador Luiz Paulo Amorim, 6.192. Indicação do vereador Fabrício Gandini, 6.200. Requerimento plenário autor do Serjão. Requer informações referentes ao licenciamento da prática de atividades comerciais em Camburi. Voto de louvor, autor Serjão. Voto de louvor com o empresário Ercílio Alves da Silva Filho. Lido o expediente. Senhor presidente. Inclusão dos dias projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, voto de pesar, requerimento plenário. Senhor presidente. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes, voto de louvor, moções e requerimento sujeito à votação. Senhor presidente, queria discutir a indicação 6.170. O vereador podia dar uma lida para a gente? Só para... Indica a delegacia Polícia Civil. Ok. Na Avenida Saturnino Mauro Rangel. Ok. Jardim vereador, Penha. pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, só aproveitar enquanto o vereador Marcelão sobe vereador? à tribuna, solicitar que na próxima sessão ordinária da próxima terça-feira colocasse em pauta o projeto 115 de 2013, que é o PL 427. Já passou por todas as transmissões, então todas as comissões, se puder solicitar ao Departamento Legislativo que faça a inclusão. Por favor, repetir, vereador. Projeto de lei 427 do ano de 2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Vitória. Ok, vereador. Boa tarde ao presidente, os demais vereadores. Vim aqui para a gente discutir sobre a audiência pública que nós fizemos lá em Jardim da Penha, Associação dos Moradores, vereador Luiz Emanuel e esse vereador aqui. Tivemos discutindo com os moradores de Jardim da Penha sobre segurança do bairro. E nessa audiência pública, vereador Serjão. Saiu, o vereador Serjão também esteve presente. Saiu um pedido também, que se pudesse construir em Jardim da Penha uma delegacia da Polícia Civil. Né? A bancada aqui do PSB é grande, representada aqui pelo vereador Luiz Paulo Amorim, vereador Serjão, vereador Davi. Gostaria que vocês pudessem levar também lá para o governador esse pedido da construção de uma delegacia em Jardim da Penha, na rua Saturnino Mauro Rangel, com Eugenílio Ramos, em frente ao bar do Orestes, lá no Pontal de Camburi, que as pessoas têm muita dificuldade de fazer suas ocorrências policiais, que isso traz mais segurança lá para Jardim da Penha. Haja visto, vereador Luiz Emanuel, que o terreno já é um terreno público, já é um terreno da prefeitura, é um terreno que está lá vazio há muitos anos. Peço aqui o empenho do vereador Serjão, que é muito próximo ao governador, os demais vereadores aqui dessa casa, o vereador Namichek, que não está aqui presente ainda, deve estar ali fora fumando um cigarrinho, né? Mas que possa levar para o prefeito também. Toninho Loureiro está de presente, esteve presente lá na audiência pública, que possa levar para o prefeito Luciano também, que possa se empenhar ao pedido da comunidade de Jardim da Penha, Associação dos Moradores, o vereador Nami está chegando aqui, que possa levar esse pedido da Associação dos Moradores, junto com o vereador Luiz Emanuel e o vereador que aqui lhe fala, né, que isso possa ser construído lá diante da Penha. Só
por mais o tempo. Se alguém quiser fazer alguma fala, fica à vontade. Vereador, muito obrigado. Pois os módulos de segurança, eu ainda acredito que são importantes. Vossa Sim. Excelência está de parabéns pelo movimento que tem feito junto com o vereador Luiz Emanuel em Jardim da Penha, porque eu acredito que o módulo de segurança ele traz uma sensação de segurança que as pessoas acham que não é importante a sensação de segurança. A sensação de segurança é importante sim. Aí alguns dizem, mais importante que a sensação de segurança é a segurança, né? Alguns falam dessa maneira. Mas quando o cidadão, o bairro, por exemplo, lá em Jardim da Penha, quando tem o DPM lá, não é? Sim. É importante o DPM estar aberto, as pessoas se sentem mais seguras ali. Eu acho importante que se espalhe pela cidade, de fato, os módulos de segurança, como era antigamente. Mas, para isso, precisa de aumentar o efetivo da guarda, e o prefeito Luciano, junto com a administração e com todos nós, estamos muito preocupados com isso. Já vieram 100 guardas, né, municipais, né? E, se Deus quiser, virão mais. Com certeza, vereador. Acho que, tendo essa indicação que a gente fez, lá que já existe terreno, é só construir. Né? Acho que pode ter alguns comerciantes lá do bairro, consultoras, pode até tentar, junto com a prefeitura, fazer esse convênio público-privado, que eu acho que é um convênio que dá certo. Né? E quem sabe podemos ter lá a guarda municipal, que já a própria indicação do atual prefeito, quando era deputado estadual, fez essa indicação que construísse lá, vereador Luiz Paulo Amorim, a guarda municipal, lá na próxima ponte da passagem. Eu acho que o prefeito agora, como prefeito, vai poder realizar isso, como ele não realizou como deputado. E, para fechar, a delegacia de Polícia Civil. Acho que a segurança vai se tornar uma coisa boa naquele bairro. Muito obrigado. Encerrada a discussão, os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente com a hora das lideranças partidárias. Primeira liderança, vereador Luiz Paulo Amorim, líder do PSB. Senhor presidente, No tempo de 5 minutos. antes do vereador Luiz Paulo Amorim chegar à tribuna, queria solicitar a Vossa Excelência também, Vossa Excelência, que, pelo regimento interno que organiza a pauta da ordem do dia, pedir ver se Vossa Excelência coloque na ordem do dia da próxima sessão, terça-feira, o processo número 3.834/2013, projeto de lei 183/2013. Emenda. Obriga o Poder Executivo Municipal a solicitar autorização legislativa para a implantação do sistema Buses Rápido Trânsito, BRT, e da outras providências. Informação que já está pautada, não sei se para a próxima sessão, mas vamos verificar. E a Vossa Excelência, se pudesse antecipar. vereador. Obrigado, vereador. presidente. Vereador Luiz Paulo Amorim, para tempo de 5 minutos. Senhor presidente, ainda há tempo para propor a transferência das ordens dos oradores das lideranças vereador. partidárias? Já Ainda não? iniciou, Ok. vereador. Vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos assistem pela internet, aqui pelas galerias, uma boa tarde. Inicialmente, eu queria dizer que eu estou muito feliz. Na quarta-feira passada, nós recebemos no bairro Itararé a presença do nosso ilustre governador Renato Casagrande, bem como nosso ilustre prefeito Luciano Rezende. E a gente sente... E os demais, os vereadores também, vereador Serjão, vereador Rogerinho, vereador Davi Ismael, vereador Bolão, vereador Luizinho, vereador Vinícius Simões, a vereadora Neuzinha também esteve presente. Para a gente é muito importante que a gente possa estar recebendo as autoridades para que desmistifique um pouco de que aquele bairro, aquela região é só violência, né? E nós tivemos o privilégio e o prazer
do governador do estado, juntamente com o prefeito, está inaugurando o sistema de vídeo monitoramento. Inicialmente vão ser 8 câmaras para atender o bairro Itararé, mas vai ser expandido por toda a região. Região do bairro da Penha, São Benedito, Bonfim. E só essa presença já começou a dar resultado, porque a polícia colocou no centro da praça uma rádio patrulha que fica atuando a partir das 18 horas, ela está lá fazendo a segurança daqueles moradores. O que eu falei naquele dia é de que a praça do Itararé estava sendo... Isso, aliás, não foi nem eu que falei. Saiu no jornal a declaração de um sargento da polícia que aquela praça estava sendo ponto de encontro para os criminosos marcarem seus delitos. E a partir do momento que a gente tem a presença da polícia, né, acaba você afugentando esses marginais. A gente vê também que a instalação das câmaras, vereador Luiz Emanuel, propiciou a possibilidade de afastar aqueles grupinhos que ficavam pelos cantinhos vendendo droga. A gente passa hoje e não vê mais esse pessoal. Então, quão é importante o investimento na questão do policiamento, desses elementos que faz com que a criminalidade impere na região. A gente vê, só a polícia equipada, são as câmaras. Então, isso é importante. O governador Renato Casagrande tem dado uma atenção muito especial para que a polícia fique aparelhada. E a gente sabe que a segurança, ela não se combate da noite para o dia, a gente vai ter uma segurança 100%. É preciso que seja feita essas ações como estão sendo feitas na nossa região, e preciso também os investimentos. Investimento na área social, que é uma área muito carente. A gente tem essa expectativa, não só do governo municipal, do prefeito, bem como do governador do estado, que faça uma atuação mais forte. Existe a possibilidade, e está sendo apontado, que o prefeito Luciano vai construir no bairro São Benedito uma escola de tempo integral, bem como uma SEMEI também de tempo integral. Isso daí já ajuda, porque a gente vê aquelas crianças tendo um encaminhamento, porque às vezes essas crianças são entregues à própria sorte. Quando os pais saem para trabalhar, ela não tem com quem ficar, e acaba sendo entregue àqueles que comandam o tráfico, e por influência desses, acaba se infiltrando e tendo seu futuro comprometido. Então, nós ficamos muito felizes, agradecidos ao prefeito, agradecido ao governador. A gente sabe que muito tem por fazer, mas só o fato de ter dado esse pontapé, a gente sente que a coisa começa a mudar em nossa região. Então, vereadora Neuzinha, eu estava falando aqui sobre a presença do governador e do prefeito na nossa região, preocupada aí com a segurança e implantando sistema de vídeo monitoramento. A gente espera que dentro em breve seja ampliado logo o sistema de monitoramento para a região toda, e que a gente possa ter uma região pacificada. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Paulo Amorim. Próxima liderança inscrita, vereador Luiz Emanuel. Com tempo de 5 minutos. Tem lá. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Neuza de Oliveira, minha ex-companheira Tucana e agora no Solidariedade. Eu agora virei líder de mim mesmo nessa casa. Líder do PSDB com muita honra. E eu estava falando com o vereador Neuzinho, agora o final do ano está chegando, a gente vai começando a entrar no outro clima, né? Quer dizer, o cansaço também chega junto com o final do ano, a gente vai somatizando as emoções aí de um ano de trabalho, primeiro ano nosso de mandato aqui, para alguns vereadores, para 7 novos vereadores nessa casa. Não é muito diferente da experiência que os outros que já estão aqui há mais tempo já viveram e estão vivendo de novo mais uma vez.
Só que a turma que tem mais tempo aqui está com o lobo mais calejado. Já não se deixa muito abater pelo dia a dia, né? Agora é um aprendizado, é um longo aprendizado e a gente vai misturando essas coisas para poder... E vai depurando, é como se fosse isso uma peneira. Deixa passar as coisas que são boas e tenta segurar as coisas que não são tão boas assim. Mas eu penso que essa casa, ela tem... Eu tenho dito isso aí, né? Com todas as dificuldades que possam ser... que são inerentes ao processo parlamentar, a casa tem avançado. O parlamento municipal tem ido adiante. Seja pelos debates que estão sendo feitos aqui, profícuos, interessantes, que evoluem à medida que as pessoas também vão ficando mais tempo aqui e mais compenetradas com as suas convicções, na discussão dos temas que são levantados aqui por proposituras de lei, ou mesmo pelo debate externo que chega até nós, seja pela ação da mesa diretora, do presidente da casa e das ações que a Câmara corrobora para que haja mudança que a cidade espera. Ainda que em todos os temas não haja confluência, não haja convergência, no geral, né, 90% das coisas que são feitas aqui hoje tem a anuência de todos, e eu tenho certeza absoluta que o balanço final, nesse final de ano, é muito bom, é muito positivo, viu, vereador presidente Fabrício Gandini? É muito positivo, sim, eu não tenho dúvida. O melhor termômetro do parlamento é quando ninguém está falando mal dele. Porque elogiar vai ser difícil. As pessoas também não vão ficar elogiando o que está acontecendo de bom, não. Aliás, até porque eu também acho, não estou fazendo mais nada que a nossa obrigação. Acho que tem que ser assim, o pensamento nosso tem que ser diferenciado. Eu não preciso ser aplaudido por que estou fazendo, porque tem que deixar de fazer tanta coisa durante tanto tempo, que aquilo que você faz de bom não pode ser uma coisa extraordinária, tem que ser o normal. O que deveria ter sido feito não foi ainda. Então, não fazemos nada além do que a nossa obrigação. Mas sobre as eleições do ano que vem, eu não vou ter tempo de refletir muito sobre isso, mas nós vamos voltar a debater. No Espírito Santo, e o meu partido está aí, o PSDB, eu estou aqui como líder da bancada do PSDB na Câmara Municipal. A defesa que eu faço hoje, e não poderia ser diferente, é que o PSDB tem a candidatura própria, vereador Zezito Maia. Nós precisamos ter uma responsabilidade, o PPS acabou de fazer um encontro aqui no final de semana. É bom porque os partidos estão, tudo que eles fazem viram polêmica. Começou conosco no início do ano aqui no PSDB, passou pelo PSB, está no PPS agora, uns não concordam, uns não querem, mas esse é o debate que a sociedade espera. Partido político é escola de formação política, vereador Vinícius Simões. Partido precisa agir como uma escola de formação política. Sabe de uma coisa que todos os partidos têm em comum, e que pouco se utilizam porque a forma autoritária de se fazer é diferente, e que não dá certo, é uma das mazelas da nossa política hoje, vereador Vinícius Simões, é porque os partidos não resolvem suas coisas com o único organismo partidário que está qualificado para isso, é o fórum de debate, que é o diretório. Os partidos resolvem suas coisas sempre dentro da executiva municipal. Sempre, eu estou dizendo, porque na maioria das vezes. Quem tem que deliberar sobre decisões partidárias é o diretório. Quem executa é a executiva. O que acontece no Brasil é que, com esse enorme número de partidos, faça exatamente o contrário. A maioria dos partidos nem diretório tem. E se tem, não chama. E não qualifica quórum, e não coloca a maioria para discutir, para debater. Resolve-se pelas executivas. Isso é a prática conservadora. E eu não estou condenando ninguém aqui não, tá? Eu estou falando de todos os partidos, inclusive o meu. Eu, quando fui presidente do PSDB de Vitória, durante 2 mandatos, vereador Devani, eu nunca tomei uma decisão, pode estar nos anais do meu partido, que não fosse pelo diretório municipal. Não vão votar no presidente Bolão na Câmara de Vitória, os vereadores não podem votar, o diretório vai resolver. Foi assim. Executiva não reunia, não. Executiva, de vez em quando, a gente juntava lá para poder... Mas o diretório é um exercício um pouco mais difícil, mas extremamente democrático e republicano. Esse sim. É quando você bota a base partidária representada por um diretório que tem 45 membros e não para resolver em 6 iluminados de uma executiva que não representam todo mundo. É por isso que o diretório se elege numa convenção e depois da eleição do diretório é que o diretório vai eleger uma comissão executiva. Então não dá para contrariar uma lógica, vereador Vinícius Simões, de como as coisas devem ser. Porque tudo que começa errado não pode dar certo. Principalmente na política. Se o começo foi
foi tergiversar, foi ludibriar, não vai dar certo. Eu fiz essa crítica dentro de uma reunião do meu partido recentemente, aliás, foi a última que eu participei, já tem tempo que eu não participo, mas porque nós precisamos, em algum momento, levantar poeira e sacudir, não tem jeito, tá certo? Mas eu acho que depois nós vamos conversar mais. Então eu defendo, sinceramente, tomara que o nosso querido amigo Guilherme Balestrace se encha de razão, como está colocado aí, está andando, está conversando, nós possamos ter uma candidatura alternativa ao governo do Estado do Espírito Santo, até porque a gente possa fazer um debate um pouco mais qualificado. O Guilherme é um bom candidato e vai ter muito o que dizer nessa campanha. Obrigado, vereador Luiz Emanuel. Encerrado o horário destinado às lideranças partidárias, passamos ao horário dos oradores inscritos. Vereador Davi Ismael, pelo tempo de 10 minutos. Ainda boa tarde. Queria cumprimentar cada um dos vereadores. E queria aproveitar a oportunidade que tenho nesta tarde de falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. O jornal A Tribuna, do último dia 12 de novembro, trouxe 2 páginas de matérias focando a questão da mobilidade urbana em nosso município. Uma fala sobre a ida do nosso prefeito Luciano Rezende a Nova York e sua intenção de implantar ciclovias, calçadas, praças e ruas de lazer em nosso município. Outra refere à apresentação pelo governador Renato Casagrande do projeto que propõe a política estadual para incentivo ao uso da bicicleta. Em boa hora, prefeito e governador focam suas administrações nesse tema, que agrega as pessoas e tanto beneficia o meio ambiente, as cidades, a saúde da população e ainda pode gerar economia para os municípios. Digo municípios porque não só a cidade de Vitória deve receber incentivos para o uso de bicicleta, mas que as propostas atentem para a criação de novas ciclovias em todo o estado e a ligação das ciclovias já existentes, com base em um projeto de desenvolvimento urbano também no interior. Além da responsabilidade do governo do estado de aumentar a eficiência do transporte coletivo e implantar o programa cicloviário metropolitano, há necessidade de se instalar tais programas em algumas grandes cidades, que já demonstram afetada pela crise de mobilidade. Os programas chegam numa hora em que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Congresso Nacional acaba de aprovar a proposta que determina a inclusão do modal cicloviário no plano de mobilidade urbana. O projeto de lei no Senado 262 de 2013 busca incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte nas cidades e inclui a bicicleta pública de uso compartilhado no rol das diferentes infraestruturas de mobilidade a serem implantadas. Segundo a proposta, órgãos gestores de mobilidade urbana passam a ter uma nova atribuição, que é a implantação desse sistema cicloviário, estrutura física e operacional de apoio à mobilidade cicloviária, incluindo ciclovia, ciclofaixa, semáforo, estacionamentos, bicicletários. Estabelece ainda que caberá aos municípios disponibilizar à população essas bicicletas de uso compartilhado, que poderão ser usadas por tempo determinado, gratuitamente ou mediante uma cobrança de uma pequena taxa. A adequação da lei à nossa realidade já está sendo formulada, juntamente com o programa cicloviário metropolitano, anunciado pelo nosso governador Renato Casagrande. Não há dúvida de que a cidade de Vitória exige rapidez na implantação desses projetos, considerando-se a crise de mobilidade urbana em nosso município, em nossa capital. Nos dias atuais, nós já perdemos horas no interior de veículos motorizados, principalmente na hora do rush, quando os congestionamentos se estendem a todos os pontos da cidade, afetando seriamente o trabalhador no cumprimento nos seus horários de entrada e saída. Acaba comprometendo também, vereador Luiz Paulo Amorim, o tempo em família, porque as 8 horas de trabalho diária
são obrigatórias e o tempo que poderia ser dedicado às famílias, um tempo de lazer para a prática esportiva, infelizmente acaba sendo tomado, sugado pelo tempo que se gasta nos deslocamentos. Que as universidades, sindicatos, secretarias do meio ambiente e o governo, órgãos do governo, além desse poder legislativo, possam aderir a essa iniciativa, contribuindo para a implementação desses projetos que optam por meio de transporte menos poluentes e mais sustentáveis. A consciência da sociedade com relação ao uso do automóvel é determinante para que possamos ter a praticidade dessas proposições com qualidade. Esse tema é tão atual e trata de um assunto tão sério e determinante para o futuro que seria conveniente que desenvolvêssemos projetos de extensão e pesquisa voltados para a bicicleta, nos vários cursos oferecidos nas universidades e escolas. A criação de rotas municipais com a sinalização específica para os ciclistas, campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, debate sobre estes dois projetos da Prefeitura e do Governo, campanhas de incentivo também à carona solidária. Quem sabe poderia se pensar na criação de um departamento de apoio à mobilidade não motorizada. Finalmente, em hipótese alguma, deve-se esquecer do agente principal nessas ações de governo e da Prefeitura: a atenção às necessidades de circulação de segurança viária para aqueles que querem aderir ao projeto, aderir à bicicleta. Numa época em que se discute ecologia, meio ambiente, estudos sustentáveis, a bicicleta é considerada um dos melhores e mais eficientes meios de transporte. Além de substituir o uso do carro e contribuir para a redução da poluição, ela ainda dá uma forcinha para quem quer perder aqueles quilinhos e se manter saudável. Mas não basta apenas se empenhar para que as pessoas se aventurem em duas rodas. É preciso garantir segurança a cada uma delas. Os benefícios serão inúmeros, mas a responsabilidade assumida pelo nosso prefeito Luciano Rezende e pelo nosso governador Renato Casagrande são de fazer a parte que compete à política de governo, reconhecendo como um modal prioritário, um modal a ser implementado com cada vez maior velocidade, acompanhando hoje a velocidade da bicicleta no horário do rush sendo muito maior do que muitas vezes o deslocamento de um carro. Dessa forma, agradeço a oportunidade, senhor presidente, fica a reflexão para essa casa. Vereador. Claro. Vereador, parabéns pelo discurso de Vossa Excelência. Eu acho, vereador, que é a primeira vez na história, talvez, desse Estado, que o poder público está anunciando um projeto onde o automóvel não é prioridade. Talvez seja a primeira vez na história onde o automóvel, o transporte individual, não é prioridade. E sim o transporte coletivo, como Vossa Excelência muito bem falou aí, e o transporte alternativo, e tão importante que é a bicicleta. Durante anos e anos e anos, inclusive a partir do governo JK, é que o Brasil, aproveitando o tempo de Vossa Excelência, é que o Brasil, ele optou por uma política desenvolvimentista, que foi interessante para a época, mas uma política de transporte onde o carro e não a ferrovia, onde o carro e não o transporte aquaviário, o Brasil é um país com inúmeros rios, foram prioridades. E digo, a história nos explica muito bem isso, vereador, que a pressão das multinacionais estrangeiras era tão grande, para que o Brasil, goela abaixo, aderisse a uma política pelo automóvel, que naquela época de Guerra Fria, de conflitos, o Brasil cedeu. E nós passamos a trilhar um caminho de culto ao automóvel. Claro
que as principais políticas públicas para aquela época para o transporte eram rodovias, e não ferrovias, e não transporte aquaviário ou aquático. Então, parece-me que estamos tentando consertar a história. Não que JK não tenha sido um bom presidente, ele foi um bom presidente. Mas, desde lá até aqui, acredito que essa seja a primeira vez que, na história, a política pública ela não está voltada ao interesse das multinacionais, das grandes empresas somente, mas também ao transporte que dará melhor qualidade de vida às pessoas. Sofremos muito, e ainda sofremos com a quantidade de carro que existe nas ruas nos dias de hoje. Eu gostaria de parabenizar o governador, parabenizar o prefeito Luciano por esses projetos, e vamos torcer para que eles deem certo. Isso só foi possível pela junção, pelo binômio, pela junção de forças, Prefeitura de Vitória e Governo do Estado. Na Prefeitura de Vitória, um prefeito recém-eleito, com muita gana em fazer o que é certo. E no Governo do Estado, Renato Casagrande, com toda a sua experiência a nível nacional, com toda a sua capacidade de articulação política, de entender o momento pelo qual estavam passando, a dificuldade de notícias ruins que vinham de fora do Brasil, de fora do Estado para cá, mas ele conseguir conduzir o nosso Estado, liderar-nos com muita sabedoria. Que venham próximos 4 anos, que venha 2014, onde poderemos, assim, reconhecer os feitos do nosso governador Renato Casagrande, nas próximas eleições. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Próximo vereador Luiz Paulo Amorim, vereadora Neuzinha, pela ordem. Eu gostaria de aproveitar aqui um segundinho, né, até me retratando ao vereador Luiz Emanuel, dizer que eu tive em Brasília, na reunião do Solidariedade Mulher, e tive a honra, né, de, no voo indo, fui com o Luiz Paulo, voltando com o César Colnago. Dizer que o Ninho Tucano realmente, o Ninho Tucano para mim foi uma casa que sempre me acolheu e foi uma escola para aprender. Então, assim, eu sou muito satisfeita, pelo contrário, ali tenho amigos, né, e fazer política é isso, né, é crescer. Então, estou muito satisfeita e queria até parabenizar a Vossa Excelência pela condução, enquanto esteve na presidência do partido, pela sua condução. Dizer que estou também mais satisfeita ainda de saber que lá tenho amigos, que é uma casa que me acolheu e sei que é uma porta aberta sempre. Muito obrigada. Com certeza, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, volto aqui a essa tribuna e a gente vê com muita felicidade que o trabalho que o nosso governador Renato Casagrande vem implementando no Estado do Espírito Santo é um trabalho que busca, acima de tudo, resgatar o ser humano. Porque quando a gente chega a falar em violência, droga, todo esse tipo de atrocidade que ocorre ali, nós precisamos de políticas voltadas principalmente para as famílias. Como a família é a célula da sociedade, nós não podemos ter células doentes para que a gente cresça numa sociedade doentia. Então, semana passada, nós tivemos no Palácio Anchieta, vereador Sérgio, vereador Davi Ismael, não me lembro se foi outro vereador que participou a vereadora Neuzinha também, o prefeito Luciano Rezende esteve no Palácio semana passada, no momento em que o governador do Estado estava anunciando a entrega do espaço lá da Rede Abraço. Não, falei o Sérgio, vereador Davi, vereadora Neuzinha, vereador Devani e o prefeito Luciano Rezende. Então, como a gente começa a notar, os ventos começam a soprar de forma diferente, principalmente para aqueles que mais necessitam. A gente sabe que o Estado passou por um momento muito difícil, mas que na recuperação a gente não está. Existiu uma recuperação moral, uma recuperação financeira, mas agora eu acho que chegou o momento de estar investindo mais no ser também. E, na realidade, o Rede Abraço, eu até lembrei do vereador Luiz Emanuel, que ele sempre fala aqui sobre a questão da forma de tratamento do drogado. E a Rede Abraço, porque foi colocado para a gente lá, eu vou dar uma lida aqui, o que significa, o que é a Rede Abraço? A Rede Abraço
atua dentro das diretrizes do programa Governo Estado Presente, inserida na Secretaria de Governo do Estado e gerenciada pela Coordenação Estadual sobre Drogas. A Rede Abraço será um fortalecedor das redes de atenção psicossocial dos municípios, na estruturação de serviços como CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, CRAS, Centro de Referência de Atenção de Assistência Social, CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, Serviço de Abordagem, Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para Pessoa em Situação de Rua, e o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E o importante nesse processo é que o Governo do Estado está fazendo parceria com algumas entidades que já têm a experiência de estar trabalhando com esses drogados. Vai dar todo o apoio para que, quando essas pessoas chegam a ser internadas, já chega com uma condição favorável. Hoje já tem 12 casos credenciados e outras 6 estão aguardando a liberação da vigilância sanitária. Então, como a gente vê, é um programa, vereador Luiz Emanuel, parece que é um programa diferenciado e que tem tudo para dar certo. É um programa que também visa não só dar atenção ao drogado, mas também às famílias daquelas pessoas, porque a família passa a ser uma vítima do processo também. Então, o governador Renato Casagrande, mais uma vez, faz um gol de placa com esse programa que visa, acima de tudo, manter a família, o ser humano, como centro da atenção. Aqui nós temos um depoimento de algumas pessoas que se recuperaram, como o mecânico Dailton de Oliveira, de 49 anos, e o técnico de telecomunicações, Alcimar Bernardi, de 50 anos, que garante que estão recuperados depois de um tratamento. Segundo o Alcimar, o usuário de drogas só enxerga uma saída quando tem tratamento digno. Já me sinto vencedor porque acredito que estou recuperado e livre das drogas. Isso já tem 1 ano e isso é uma vitória, porque fui usuário por 30 anos. O projeto do Governo do Estado é muito interessante, destacou. Dailton concorda com o amigo Alcimar, todo dependente precisa de muita conversa e não de julgamento. Então é isso, é aquilo que a gente fala. Realmente é um programa que visa, acima de tudo, colocando a família como ponto central, como ponto fundamental, e a gente tem a expectativa que, dentro em breve, a gente possa ter excelente resultado e que essas pessoas que hoje, não só o drogado, mas a família que vem sofrendo muito, vereador Sejão? Essas pessoas possam ter uma condição digna, uma condição de estar inserido na sociedade e estar tendo seu futuro junto com suas famílias, junto com os seus amigos, voltar para a sociedade. Então, mais uma vez, a gente quer aqui parabenizar o governador Renato Casagrande. A gente sabe que é necessário muita perseverança, a gente não se vai, da noite para o dia, acabar com os drogados, mas é preciso que se dê o pontapé inicial. E, com certeza, a partir desse momento, começa a se pensar uma nova situação para essas pessoas. Uma parte, para a senhora, vereadora Neuzinha. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que o que mais me surpreendeu ali é que, como nós já falamos, várias igrejas já abriram trabalhos, com casa de recuperação. E agora vem a parceria, Governo do Estado, com algumas dessas casas que estão sendo aprovadas, que não tira o trabalho religioso e entra, sim, agora também com a ciência, entra com psiquiatra, psicólogo, medicamento, tratamento, e não tendo um choque de dizer quem vai resolver o problema. É um conjunto de ações, realmente é um abraço, no sentido daqueles que acreditam que seria a religião e outros seriam a ciência, seriam os dois conjuntos unidos em prol daquele cidadão. E também achei muito interessante onde foi a Caixa Econômica que liberou o espaço por 4 anos sem aluguel para que funcione lá a rede de acolhimento. Então, os trabalhadores que estão também são remunerados, aqueles que vão fazer o acolhimento, e dentre eles a gente viu ali um morador de rua que hoje vai trabalhar
e ele era um dependente químico também, eu conheço muito, faz parte da nossa história saber que faz parte da história dessa casa essa discussão. Então, está de parabéns, Vossa Excelência, parabéns ao governador do Estado, a todos das igrejas que estão ali se colocando à disposição e os trabalhadores. Então, que nós façamos agora a nossa parte, divulgar para encaminhar as pessoas, porque está precisando agora de chegar lá na ponta o conhecimento do que foi inaugurado. Muito obrigado e parabéns. E é fundamental também, vereadora, a participação dos municípios. Como eu falei, o prefeito Luciano estava lá, também está totalmente inserido nesse projeto, porque é um homem que assumiu, está buscando acabar também com esses moradores de rua, mas acabar de forma humana, buscando oferecer condições para que essas pessoas sejam reintegradas na sociedade. E como a senhora falou, os critérios, tem 3 critérios que serão observados para a internação: perfil da pessoa, localização geográfica e afinidade religiosa do dependente com a casa de acolhimento. Então, isso é fundamental. Vereador, então, isso é fundamental para que a gente, que aquela pessoa que vá ao encontro dessas casas, que ela realmente se sinta acolhida e não forçada a uma situação que lá pela metade do tratamento e abandone o tratamento. Uma parte para o Vossa Excelência. Vereador, eu me lembrei que agora, essa semana, eu fui abordado na rua, lá na Caixa Econômica, pelo morador de rua, do qual recebe benefício social. Eu queria que o Toninho, o Loureiro e o Fernando tivessem ouvido, e o líder do governo também, que o pagamento social está todo mundo em atraso. Né? Eles não estão recebendo esse pagamento, não estão recebendo, não sei porquê, mas eu fiquei de ver. E aproveitando a oportunidade, pedindo o Toninho Loureiro, o Fernando, para que possa ver isso na Prefeitura, que os pagamentos sociais estão em atraso. Muito obrigado. Certo, às vezes é algum problema de ordem burocrática, mas a gente torce para que... Eu não sei qual é o problema. Eu sei, mas a gente torce que isso seja equacionado e para que essas pessoas realmente venham a ter seus pagamentos em dia e que possam seguir aí na luta em prol de retornar à sociedade e se tornar, de fato, um verdadeiro cidadão. É só isso, nobre presidente, uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Luiz Paulo Amorim. Próximo orador inscrito, vereador Marcelão. Vou perguntar com o vereador Bolão. Ok, regimental, vereador Bolão, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadora Neuzinha, meu amigo Pafúcio, diariamente está na Câmara, senhoras e senhores, primeiro quero agradecer ao vereador Marcelão por ter permutado o tempo. Mas, vereadores, vereador Nami, Vossa Excelência, cadê o vereador Nami? Outro dia, eu cobrei aqui na casa com relação aos caranguejeiros que não estavam recebendo ajuda de custo em função do defeso. Aí o Nami me deu umas explicações. Informar o vereador Nami que o recadastramento ele foi feito do dia 18 ao dia 22/11, foi feito o recadastramento dos caranguejeiros, não acompanhando o cadastro da associação. Porém, vereador Serjão, que é do Kleber Guerra, é do Meio Ambiente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que agilizasse, junto ao Kleber Guerra, se for de competência dele, o pagamento da ajuda de custo em função do defeso do caranguejo. Mas também gostaria aqui, vereador Luiz Emanuel, de parabenizar ao ex-prefeito João Cose, eleito presidente estadual do PT, no último dia 10
onde obteve aí 70% dos votos. Tiveram presente aproximadamente das 10 mil pessoas, 10 mil filiados do PT que estavam aptos a votar. Dos 5.500 compareceram e o prefeito João Costa teve 70% dos votos. E também parabenizar o ex-vereador, atual secretário de Turismo do Governo do Estado, o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, o vereador Alexandre Passo, que foi eleito também com quase 70% dos votos. Então, parabéns aos dois. Vereador Reinaldo Bolão. Acredito que o PT está muito bem entregue ao ex-prefeito João Costa e ao ex-vereador Alexandre Passo. Pois não, vereador Luiz Emanuel. Você já ouviu falando com o Zezito? Mas olha só, não, primeiro parabenizar o PT pela sua ordem democrática interna, mas, vereador, como é que vai ficar o PT no governo? O PT continua no governo do Estado e com candidato a presidente da República lá, candidato a presidente da República aqui? O vereador está se conversando muito, conversam muito. Ontem, por exemplo, aqui já foram colocadas 2 noivas aqui no plenário. Uma noiva, acho que é o PRP, e a outra noiva era o PDT. Então já tem 2 noivas. Então, uma noiva de quem? Tem uma noiva aí que é o PDT e a outra noiva é o PRP. Já foi colocada aqui no plenário. Então está se conversando muito e acredito que até as eleições muita água vai passar debaixo da ponte ainda. Depende do tamanho do véu, né? O tamanho do véu, nós vamos ver aí. Vereador Zezito, nós temos que ver, porque eu já vi aí, ó, eu já vi casar com um, ir para a lua de mel com o outro, e no outro dia eu já amanhecer com o outro. Traição. Mas queria aqui também destacar, não poderia deixar de destacar, vereador Luiz Emanuel, Vossa Excelência ontem colocou algumas questões com relação a algumas indicações que Vossa Excelência fez e não estão sendo atendidas. Eu quero me juntar a Vossa Excelência, porque eu tenho uma indicação de 19/8, onde eu peço à Secretaria de Transporte estudo de viabilidade de um semáforo na Dante Michelini com a Rua Fortunato Abrantes, Jardim Camburi. Indicação 4.473/2013, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11. E até hoje eu não tive resposta dessa indicação. Não sei o que está acontecendo. Aí nós vamos pedir ali o nosso 16º vereador dessa casa, ex-vereador Toninho Loureiro, pode fazer lá, ver o que está acontecendo, que tantas indicações do vereador Luiz Emanuel quanto as minhas não estão nem sendo respondidas. Vereador. O ex-vereador Max da Mata está soberbado, está muito acompanhado. Vereador Bolão. Olha, os outros secretários... Você esqueceu de falar desse vereador aqui, porque acho que tem indicação minha de janeiro, fevereiro, que até hoje não foi respondido. Aliás, a questão dos refins, sendo constitucional ou inconstitucional, até hoje eu não recebi. Toninho Loureiro me disse aqui que na outra semana seria a resposta. Até hoje eu não recebi resposta nenhuma. Também estou aguardando, vereador Marcelão. Eu fiz vários requerimentos de informações aqui e não consegui ter retorno até hoje. Me permita. Na verdade, eu acho que a Câmara está promovendo aqui, na verdade, uma reflexão conjunta com o vereador licenciado Max da Mata, que é um bom cara, um bom companheiro nosso. Nós só precisamos que ele acorde, está em transe. Ele não pode esquecer. Eu tenho se eu quiser comparar com o resto, para todo secretário da Prefeitura de Vitória que eu ligo, se não tem resposta imediata, pelo menos resposta estão me dando. Estão me atendendo, estão me chamando para conversar. O secretário Max da Mata precisa estar mais atento a isso. A Câmara aqui é o espaço que ele, na verdade, tem lugar do nosso lado. Ele vai voltar para cá em breve. Precisa atender os vereadores. Eleição é só no que vem. Vereador Bolão, vamos fazer um pacto nessa casa, então, aqui. Tudo que for da Secretaria de Transporte não se vota enquanto ele não atender os vereadores. Começa a dar resposta. Porque aqui é legislativo. Eu estou dando esse pacto, vereador. A gente faz o pacto, vem da Secretaria de Transporte, não vota nada. Então já tem 3 do pacto. Eu não ligo mais nem para ele. Então a gente começa a dar resposta. Está aí. Pois não, vereador. Quero aqui também registrar lá a presença de grande liderança lá de Santa Clara, Regina Demarque,
Que bom ver você aqui, Regina. Mas eu gostaria também de... na terça-feira eu falei algumas questões relacionadas a algumas obras de infraestrutura na cidade de Vitória. O prefeito João Cosi, era o prefeito Tatu, ele entregou 311 obras em Vitória, 21 concursos públicos nas áreas de saúde, educação e área social. Projeto de urbanização, projeto Orla, incluindo a reurbanização das zonas de Camburi, Maria Ortiz, Nova Palestina e São Pedro, além da Praça do Papa e do Novo Tancredão. Obra de macro-drenagem em toda a cidade, construção da estação de bombeamento Cândido Portinari, ampliação da Fernando Ferrari, construção da nova ponte da passagem, 28 milhões em recursos próprios. Vereador Luiz Emanuel, se Vossa Excelência não tem essa informação, na ocasião quem ia fazer a ponte era a CST, mas na hora não fez. Quem teve que arcar com o recurso da ponte, 28 milhões, foi a Prefeitura Municipal de Vitória, que não estava previsto no orçamento. Além das pontes de Camburi, que estava caindo, vereador Marcelão. Então, foi feita a ampliação lá e a melhoria na ponte de Camburi. O Galpão das Paneleiras e do Centro de Média Complexidade em Mário Cipreste. O plano de cargos e salários e reajuste linear de 55,59% de 2005 a 2012. Reajuste dos funcionários de 55,59%, incluindo a inflação, vereador Luiz Emanuel. Na educação, foram 19 unidades construídas, criação de tempo integral e distribuição de uniforme para todos. Saúde Vitória subiu de 45 para 83 equipamentos e conta com o sistema todo informatizado. Entregou a cidade como número 1 do país no índice de desenvolvimento do SUS. Habitação, mais de 2.000 unidades entregues e 2,2 mil melhorias habitacionais. Foram contratados 150 guardas municipais e compra de novos veículos e concurso em andamento. A taxa de homicídio, que o governador citou, que Vitória é da cidade de taxa de homicídio mais baixa, em 2004, o prefeito João Cosi pegou a cidade com 45,55% de homicídio, e entregou em 2012 com 27,31%. Então, eu fiz questão aqui de trazer esses números para essa casa, em função do que eu pude andar pela cidade de Vitória nesses dias que choveram aí, e pude ver uma cidade que ela não teve o impacto que outras cidades da Grande Vitória tiveram em função do alagamento. Então, quero aqui render aqui as minhas homenagens ao prefeito João Cosi, que trabalhou muito por essa cidade. Muito obrigado, senhores. Tem um carregador aí. Encerrado o grande expediente, solicito a recomposição de quórum para a abertura dos trabalhos. Ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Primeiro, vereadora, registre sua presença. Não funcionou. Peço aos vereadores que registrem a presença para a abertura da ordem do dia. Vereadora Neuzinha, pela ordem. Senhor presidente, eu queria lembrar aqui, teve uma fala do vereador Zezito, muito importante, que no mês de Outubro Rosa nós fizemos uma campanha maciça, mulheres e homens, os homens sempre aderindo à campanha das mulheres do Outubro Rosa. E aí, a campanha Novembro Azul a gente viu muito apagada. E ontem teve uma manifestação em Brasília sobre o projeto de lei mais 10 para a saúde, e aonde fala sobre o câncer de mama, de colo de útero, e eu fiz um questionamento, o que eles pensam sobre a questão do câncer de próstata, que a gente não viu tanta divulgação, e
me foi justificado, me foi tentado explicar, e eu também acho que nós deveríamos se empenhar nisso, vereadores, que a realidade, que dentro das unidades de saúde, por mais que o médico vá conversar e vá trazer alguns esclarecimentos, ele precisa encaminhar os homens ao urologista, e nós estamos sem urologista na rede, e pelo Estado tem muito pouco urologista. Então, se os homens de fato forem querer fazer a prevenção do câncer de próstata, nós não temos estrutura para atender os homens. Então, além de fazermos uma divulgação, nós precisamos de estruturar. Então, venho fazer um apelo ao nosso governador, a todos, né, que se empenhem na contratação de urologista, dos exames. Não tem ainda na rede também a ultrassonografia para o homem, para que ele possa ter realmente um atendimento de qualidade. Então, eu acho que vale a pena nós fazermos a reflexão, porque os homens estão realmente... Não adianta a gente cobrar que o homem vá no médico, senão não temos como ajudá-los. Então, é uma reflexão para essa casa. Obrigado, vereadora Neuzinha. Tendo o número suficiente de vereadores para a abertura da ordem do dia, nós vamos passar ao primeiro projeto de pauta, projeto veto total, projeto de lei número 289/2011, de autoria do ex-vereador Dermival Galvão, que dá nova redação ao artigo 3 da Lei 7.999/2010. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto. A votação necessita de maioria absoluta, escrutínio secreto. Matéria em discussão. Não tendo que querer discutir, matéria pode ser encaminhada. Eu gostaria só de encaminhar, Excelência. Vereadora Neuzinha, pelo tempo de 3 minutos. Considerando, por entender também que é autorizativo, mas devido, quando ele foi feito em 2011, esse projeto, o vereador vê que é sobre o GPS nos carros do Executivo, né, para fazer uma fiscalização melhor nos carros do Executivo. Então, eu não vejo o porquê do veto, considerando que havia realmente alguns carros, em alguns momentos, de Vitória, que estavam em outros municípios. Inclusive, foi localizado também, em alguns momentos, inclusive tratores fazendo trabalho, tratores do município de Vitória fazendo trabalho em outros municípios. Então, eu achei muito pertinente o projeto no momento. Eu acho que vale a pena uma reflexão. Muito obrigada. Só o encaminhamento também? Você pede para derrubar o veto, vereador, é isso? Sim. Ah, então tá ok. Só encaminhamento. Na realidade, a lei já existe, que cria o sistema de monitoramento, vereador Neuzinha. Ele estava fazendo uma alteração na lei de requisitos, ok? Então, ele queria que o requisito mínimo para a implantação do sistema online, em tempo real, por GPS dos veículos utilizados. Essa é a diferença que o vereador pediu. No entanto, o sistema de rastreamento já existe uma lei 7.909, que está nessa casa. Só para esclarecimento. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. Encerrada a votação. 6 votos sim, 5 votos não. Mantido o veto do prefeito. Do veto total, projeto de lei número 189, de autoria da vereadora Neuzinha, projeto de 2012, que dispõe sobre a fixação de cartazes com advertências sobre as consequências do uso de anabolizantes nas academias de ginástica, nos centros esportivos e estabelecimentos comerciais de nutrição esportiva e produtos correlatos à atividade física. A Comissão de Justiça, ela se manifestou pela manutenção do veto. A votação necessita de maioria absoluta, escrutínio secreto. Matéria em discussão. Não tendo que queira discutir, matéria pode ser encaminhada, vereadora Neuzinha, para encaminhar a matéria. Depois o vereador Luiz Emanuel. Gostaria, vereadores, que a gente analisasse. Esse projeto ele visa ter cartazes nas academias sobre o perigo do uso do anabolizante. Considerando que nós já sabemos que teve casos até de morte, pessoas usar excessivamente, os jovens, os adolescentes, o que pode ocasionar no fígado de um adolescente o uso excessivo de anabolizante, né? Então, eu gostaria que os vereadores, não tem custo algum,
é a própria academia que iria colocar esses cartazes, a prefeitura faria uma fiscalização através da vigilância sanitária, saber se está tendo essa divulgação do perigo, porque também se encontra, né, estão vendendo por aí clandestinamente, e sabemos que muitos meninos estão tendo problemas sérios de saúde e de agressividade. Muito obrigada, Excelência. Eu peço pela derrubada do veto. Vereador Luiz Emanuel. Eu tô aqui Presidente, quero caminhar. Tô aqui a caça do vício de inconstitucionalidade desse projeto de lei da vereadora Neuzinha. Né? Eu estou ouvindo aqui que, do parecer jurídico número 1189/80 da Procuradoria-Geral do Município, veta matéria solar, usando competência que é delegada no artigo 113, inciso 4º, na forma que dispõe. Ou seja, se eu não estiver enganado, esse artigo ele fala exatamente de que esse tema é um tema de execução só cabe ao executivo. É só reforçar o que nós já estamos vendo aqui. Eu, sinceramente, a vereadora está sugerindo algo que eu acho super importante, que me parece que é recorrente, essa proposição já foi feita algumas outras vezes, mas de chamar atenção para o uso de uma nutrição que muitas vezes é prejudicial. Quer dizer, no caso do anabolizante, então, é sempre prejudicial, né, a atividade esportiva e, naturalmente, a quem a usa. Então, eu, sinceramente, a não ser que o líder do governo me convença aqui, do contrário, eu quero encaminhar pela derrubada desse veto, porque eu entendo que esse projeto é importante. Gostaria de encaminhar, senhor presidente? Eu quero encaminhar Vereador também. Marcelo, logo após vereador Vinícius Simões. Eu quero aqui encaminhar, dando já os parabéns a Vossa Excelência, vereadora Neuzinha. Eu acho que esse veto vai ser derrubado, né, até porque isso é o uso de droga, né, uso de droga mesmo, pesada, nas academias. Eu estou assustado com isso, porque essa semana eu conversando com uma pessoa que vai muito à academia, o próprio professor de uma academia oferecendo esse tipo de droga para a pessoa tomar, que era muito boa, que ela ia fazer efeito rápido, que ela ia ficar forte, que ia queimar gordura, né, que era barato, e a pessoa se negou uma vez, duas, e a pessoa insistindo, né? Então eu acho que Vossa Excelência está de parabéns, como o vereador falou também, não tem custo nenhum para o município. Eu acho que os vereadores, vou pedir aqui a derrubada do veto ao vereador Devani, ao vereador Zezito, os demais vereadores que possam estar derrubando esse veto. Muito obrigado. Vereador Vinícius Simões. Como eu relatei o projeto de lei, eu acho razoável eu dizer um motivo pelo qual eu relatei pela minha assessoria, pela manutenção do veto. O projeto de Vossa Excelência é importante, vereador Neuzinho. Existe uma lei estadual, é a Lei 8.166/2007, que prevê, vereador Luiz Emanuel, a instalação dessas informações nas academias, né? E cabe ao município, ele pode até fazer uma lei que vai ao encontro da lei estadual. Mas o projeto de Vossa Excelência está exigindo informações diferentes da que a lei estadual exige. Então, por conta da hierarquia dos poderes, nós optamos, através da avaliação jurídica, pela manutenção do veto, por quanto já havia uma legislação estadual. Cabe que essa legislação seja cumprida pelo governo do Estado. Por isso, encaminho pela manutenção do veto, por já haver uma lei estadual que fala sobre isso. Pela ordem, senhor presidente. Rapidamente, vereador. Só considerando que eu vi, mas hierarquicamente, mas o município tem cuidado, nós temos que cuidar do nosso município, dos nossos munícipes. Então, assim, dentro da justificativa, nós estamos colocando aqui várias situações, inclusive o risco de adquirir doenças transmissíveis, né, da AIDS e da hepatite, por causa da seringa que eles usam no banheiro para aplicar o uso de anabolizantes. Então, é uma situação grave e nós temos que acompanhar mais de perto. Eu compreendo, Vossa Excelência, mas eu venho solicitar pela derrubada do veto e eu não consegui entender mesmo. Obrigada. Presidente, eu sei que nós estamos fora
Eu queria só fazer uma consideração, até para não ser injusto. Olha só, se eu entendi, tem uma situação hierárquica de poderes, mas não em relação a esse poder ser menos competente do que o poder estadual para legislar. Mas eu não disse é isso, isso. não, vereador. Não. Eu tô refletindo com Vereador, você só para pedir que não haja porque confusão. eu já cedi duas vezes. Mas é uma reflexão importante, até para a gente poder votar. Agora, o que está dito, que Vossa Excelência deixou, o que disse, é que o que a propositura da vereadora Neuzinha, ela vai além do que estabelece a lei estadual. Ora, então ela só pode ser benéfica. Ela não pode ser reconhecida como prejudicial se ela coloca coisas que o outro não tem. Então qual lei que vai vigorar então nas academias? É estadual ou municipal? Em Vitória tem que ser a lei que a vereadora Neuzinha propôs. Vereadores, só... Porque senão a gente vai virar fora de regra. Então nós vamos colocar a matéria em votação. Se mantém o veto, não rejeita. Encerrada a votação. Dois votos sim, 9 votos não. Rejeitado o voto. Rejeitado o veto do prefeito. Obrigado, vereadores. Obrigado, vereador Nome, por ter votado junto com os vereadores. Obrigado, vereador Nome, por ter votado com os vereadores. Muito obrigado, vereador Nome. O veto total, projeto de lei número 57/2013, de autoria do vereador Devani Ferreira, que dispõe sobre a criação da faixa de retenção exclusiva para motocicletas em grandes avenidas e da outras providências. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto. A votação necessita de maioria absoluta discutindo em secreto. Matéria em discussão. Não entendo quem quer discutir. A matéria pode ser encaminhada. Caminhar. Vereador Devani Ferreira para encaminhar a matéria pelo tempo de 3 minutos. Deva votar não. Senhores vereadores, senhor presidente, vereadora Neuzinha, essa faixa de contenção para motos, ela já existe no município da Serra. Alguns dos vereadores já devem ter observado, inclusive o vereador Davi, quando presenciou o nosso projeto, ele nos parabenizou por isso. É simples, fácil e objetivo. Gostaria de contar com o apoio dos senhores vereadores para que nos ajudasse na derrubada desse veto, haja vista que a única intenção desse projeto é proporcionar segurança aos motocicletas que trafegam pelas avenidas do município de Vitória, proporcionando a eles uma comodidade na largada dos grandes semáforos, das grandes avenidas do município de Vitória. Por isso, peço aos nobres pares que nos ajudem na derrubada desse voto. Não sei se vamos conseguir 9 votos, 9-2, mas se a gente conseguir derrubar, já está de bom tamanho. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Não havendo, nós vamos colocar a matéria em votação. Se mantém o veto, não rejeita o veto. Nove vereadores presentes. Posso proceder? Finalizar a votação? Finalizada a votação. 6 votos sim, 6 votos não. Mantido o veto do prefeito. Presidente, pela ordem. Vereador Luiz Manuel. Só para saudar a Débora Sabará, presidente do Fórum Estadual LGBT, que está aqui no nosso plenário, veio aqui nos honrar com a sua presença. Ok, agradecer a presença da Débora. Projeto de emenda lei orgânica número 1 de 2013, de autoria do vereador Rogerinho, ausente. Projeto de lei número 324, 2013, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira,
que determina que a Secretaria Municipal de Comunicação Social celebrará a assinatura com jornais de maior circulação do município de Vitória. A Comissão de Justiça foi pela inconstitucionalidade da matéria, votação maioria simples. Matéria em discussão. Na realidade, inconstitucionalidade é em discussão. Não havendo quem queira discutir, inconstitucionalidade pode ser encaminhado. Vereadora Neuzinha, pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, nós estudamos um pouquinho mais hoje o projeto e observamos que realmente há uma inconstitucionalidade pela criação também da despesa, mas a proposição do projeto, principalmente, é levar mais informação aos professores. Mas vou deixar aberto aos vereadores. Não? Ok, vereador. Ok, não vamos deixar liberto os vereadores. Sim, mantém a inconstitucionalidade, não rejeita a inconstitucionalidade. Ok, vereadores? Matéria em inconstitucionalidade em votação. Oi. Quem está falando? Luizinho. Por favor, vereadores, proceder à votação. Sim, mantém a inconstitucionalidade, não rejeita a inconstitucionalidade. É sim. Não. Ah, não. Mamãe, eu não posso pedir agora, tá me enrolando. Vereador, ok. Encerrada a votação. Mantida a inconstitucionalidade do projeto com 10 votos sim. Projeto para arquivo. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Marcelão, pela ordem. Queria aqui fazer uma fala, agradecer a presença de Débora Sabará, uma das representantes do movimento LGBT aqui no Estado. Seja muito bem-vinda a essa casa, Débora. Ok. Mais uma vez registrada. Do projeto de lei número 40/2013, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, que dispõe sobre o sistema de reaproveitamento de água de hotéis, motéis e da outras providências. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, a Comissão de Meio Ambiente pela aprovação. A votação necessita de maneira simples. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria pode ser encaminhada. Eu gostaria, senhor presidente, de encaminhar. Vereadora Neuzinha, pelo tempo de 3 minutos. Esse projeto, ele visa, nós estamos falando aí do meio ambiente, nós falamos aí do cuidado com a água, a reutilização, e é um projeto simples, né, que trata de canalizar a água, que dá a utilização das dependências externas das edificações, né, como jardinagem, como a lavagem dos pisos, das garagens. Então, é uma reutilização de água para este fim. Então, eu não vejo por que não, né, é um avanço. Eu venho pedir aos vereadores que nos acompanhem, inclusive, se houver necessidade de algum tipo de apresentação, de audiência pública, sabemos que temos técnicos querendo apresentar, alunos de faculdade querendo apresentar. Então, eu quero contar com o voto dos vereadores, porque é um projeto realmente de grande cunho social, ambiental e financeiro. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. A votação simples. Sim, aprova, não, rejeita. Encerrada a votação. 11 vereadores presentes, presidente não vota, 10 votos sim, matéria aprovada. Projeto de lei 86, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, ausente, em licença. Projeto de lei número 87, 2012, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, que autoriza a implantação do sistema de ponto eletrônico nas escolas de ensino fundamental, nos centros municipais de educação infantil e nas unidades de saúde do município de Vitória. A Comissão de Justiça deu pela inconstitucionalidade da matéria. A votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Não tendo que querer discutir, a matéria pode ser encaminhada. Vereadora Neuzinha, para encaminhar a matéria. Esse projeto que visa ponto, né, digamos de passagem, nós batemos ponto quando nós assinamos aqui a nossa presença. É a ideia de defender também o professor em sala de aula, nas unidades de saúde, tendo em vista que se nós, vereadores, saímos daqui
4h30, 5 horas, fomos nas unidades de saúde, já não estão fazendo algum atendimento. As unidades funcionam até às 18 horas, que não funcionam até mais tarde. Por que eles param de atender às 5? Também não adianta estar presente e não ter atendimento. Eu acho que essa casa, ela vale a pena, sim, é uma forma de fiscalização, já que nós estamos aí colocando transparência em tudo, é a transparência na participação. Vale a pena nós ressaltarmos que, em algum momento passado, teve médicos e também teve algumas pessoas recebendo o direito... quando a pessoa falta no serviço, a pessoa perde um prêmio incentivo. Né? Nós temos funcionário que às vezes recebe prêmio incentivo e não deveria receber porque não trabalhou, porque deu atestado, mas alguém assinou a frequência. Eu acho que cabe a essa casa votar no intuito não é de vigiar, mas se a pessoa entra para fazer uma carga horária de 4 horas, então ela esteja lá 4 horas. 5 horas, esteja lá 5 horas. Nada mais, não é para perseguir, não é nada disso, apenas cumprir o horário estabelecido quando a pessoa se propõe a fazer um concurso público. Muito obrigada. Presidente, eu quero encaminhar. Vereador Luiz Manuel, para encaminhar a matéria. Olha, vereador Neuzinho, eu vou discordar de Vossa Excelência nesse projeto de lei. Sinceramente, eu não creio que... Primeiro porque professor, se não bater ponto no horário certo, não tem nem aula. Então isso é quase que absolutamente incompatível uma coisa dessa com a escola, porque a sala de aula está lá às 7 da manhã, o aluno está dentro da sala de aula, entrou, sentou, o professor tem que estar lá para dar aula. Então se ele faltar, o professor ele já tão marcado por essa relação de tempo dentro da escola, que seria quase que aviltante para o professor, que trabalha muito mais do que na verdade a gente possa imaginar, ter que monitorá-lo através de um ponto eletrônico dentro da escola. Eu sinceramente não posso concordar com isso. Nesse caso, não, eu vou votar contra. Eu gostaria de retirar o projeto em pauta, considerando que eu vou ter que mudar a súmula. Eu coloquei autorizativo. Vereador Nami Checker. Só para justificar. Não é a primeira vez que nós apresentamos aqui projetos pretendendo tratar da organização de funcionamento de servidores do Poder Executivo. Isso é uma atribuição do prefeito. Quem normatiza, quem define como vai operar a carga de trabalho, o horário, tudo isso é o prefeito. Aqui na Câmara nós temos que fazer a nossa parte, aí já é uma prerrogativa nossa. Mas lá na Prefeitura, definir como os funcionários vão se organizar, vão trabalhar, o horário, ponto, o esquema de comparecimento, de controle, acho que isso não é atribuição. Por isso que a Comissão de Justiça, viu, vereador Neuzinha? Por isso que a Comissão de Justiça deu pela inconstitucionalidade. Não é prerrogativa de vereador definir normas de funcionamento do corpo de servidores lá da Prefeitura. Senhor presidente. Vereador Vinícius Simões. Mas nós precisamos, o vereador Nami e o vereador Luiz Manuel, entender que o objetivo da vereadora Neuzinha, eu tenho certeza, vereadora, foi não de cobrar, eu sei disso, porque a vereadora também pensa nos alunos, pensa na comunidade, e para organizar, mesmo porque cada empresa tem uma maneira de controle da presença do funcionário. Mas, em primeiro lugar, o projeto ele é uma atribuição, acredito eu, do Poder Executivo em fazer isso. E, em segundo lugar, nós temos muitas coisas mais urgentes para fazer para o professor do que exigir dele. Claro que ele tem que ir à aula, dar aula. O professor carrega esse país nas costas. O professor carrega esse país nas costas. Que repõe esse dia de parar de trabalho. Ninguém faz isso. Quem carrega esse país nas costas, rastejando, do pastor Devani, é o professor. É o professor. Então, o dia que houver condições de trabalho nesse país, professor, ok? O dia que houver condições salariais dignas nesse país, professor, e o dia que o professor for respeitado como era na década de 60, como era na década de 50,
As pessoas olhavam o professor, viam nele um herói, viam nele alguém diferente. Aí sim, aí nós podemos exigir um projeto como esse. Vereador Marcelão, logo depois o vereador Serjão. Eu vou dizer a Vossa Excelência, vereador Neuzinha, eu pedi até vistas do projeto. Eu concordo com Vossa Excelência do projeto. Vossa Excelência está de parabéns. Eu vou dizer ao vereador Luiz Emanuel, ao vereador Vinícius Simões, que isso não serve para os professores da escola, aqueles que dão aula lá no dia a dia, na sala de aula. Tenho certeza que não serve para eles, eles vão gostar disso. Eles já me falaram. Eles vão gostar, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura como subsecretário, né? E lá não tinha um ponto. E a sociedade também vai gostar disso, vereador Nanzinho. Se você fizer uma pesquisa na rua, o povo vai querer isso. Tomara, eu votei junto na Comissão de Justiça, não foi em relação a isso não. Foi na questão do gasto que a prefeitura tem e o vereador não pode fazer lei para o gasto. Mas o mérito do seu projeto está de parabéns. Tomara a Deus que o prefeito Luciano Rezende faça essa lei vigorar em Vitória. Algumas coisas que a gente precisa ver isso. Porque tem alguns outros lugares da prefeitura que você vai, eu saio com Vossa Excelência aqui e a gente aposta. A gente aposta, vai em algumas secretarias que não tem. Eu já passei por isso aqui. Eu fui em algumas secretarias que cheguei lá e não tinha ninguém. Eu vi alguns vereadores aqui na gestão passada que colocavam isso e colocavam muito bem. Então, isso para o professor Vinícius e Luiz Emanuel, para o professor da sala de aula, né, isso não atinge aquele professor, né? Mas eu tenho certeza que esses professores, a minha esposa é professora, ela faz esse discurso comigo, que realmente os professores que estão na sala de aula, eles são a favor disso. Porque tem aqueles professores que não estão em sala de aula, tem outras secretarias, assim como a Secretaria de Esporte e outras secretarias, que não fazem. Eu passei por isso ao vivo e a cores, como diz o ditado. Né? Não só na Secretaria de Esporte, mas em qualquer secretaria. Eu faço um desafio aqui para qualquer vereador, a gente caminhar nas secretarias e ver como funciona a questão de ponto nas secretarias. E até para finalizar, depois as pessoas querem cobrar do vereador a questão de ponto, ainda bem que nossos vereadores aqui, nós todos, os funcionários, batem ponto. Muito obrigado. Vereador Serjão. Ninguém duvida da importância do professor para a sociedade, do médico para a sociedade, do político, do vereador. Desculpa, vereador Serjão, o país duvida sim. Do servidor. Se não duvidasse, não deixaria o professor nessa condição. Do servidor. Ninguém é professor, obrigado. Quem quiser, só é quem quer. Se não quer ser professor, vai ser outra coisa. Ninguém é obrigado a ser professor. Tá? Então, eu acho que tem que ter, a lei tem que ser isonômica para todos. E o controle tem que existir, porque em toda profissão, qualquer lugar, tem os bons e os maus profissionais. Para isso que existe controle. Então, está de parabéns, vereador Neuzinha, e eu voto com a senhora, e deveria ter controle em tudo quanto é lugar dessa prefeitura, desse estado, tudo que é lugar. Pela ordem, senhor presidente. Posso caminhar ainda? Rapidamente, vereador Nami, logo depois, vereador... Ninguém aqui, vereador Serjão, ninguém aqui é contra controle. Ninguém aqui. O que se está discutindo é a inconstitucionalidade ou não que foi definida na Comissão de Constituição e Justiça. Que cabe ao vereador definir a norma de controle ou não, ou isso é prerrogativa do prefeito.
Aqui ninguém está falando que é contra controle. Nós estamos discutindo, eu estou falando do mérito, vereador Nami. Estou defendendo o mérito da matéria, não a constitucionalidade, porque foi falado aí sobre mérito. As discussões anteriores foram sobre mérito. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou estar solicitando o arquivamento deste, vou estar reapresentando um outro projeto e dizer aos vereadores que em uma dessas fiscalizações pela presidência, como a presidente da Comissão de Saúde, de 12 unidades de saúde, inclusive o nosso vereador Sérgio Tal, de 12 unidades de saúde que visitamos, apenas uma nós encontramos o coordenador no horário. A outra falou assim, se eu soubesse que vocês vinham, eu teria vindo mais cedo. Então, eu acho que são realidades. Basta a gente caminhar. Vereador. São realidades nossas, quando a gente faz essa proposição, e ainda não vou citar nome, para não ser antiética, de presenciar, numa quinta-feira à tarde, professor liberando crianças do CEMEI para ir para casa, indiretamente falando, tchau, mãe, muito obrigada, até segunda-feira. Indiretamente querendo dizer para aquela mãe que na sexta não teria aula. Depois eu questionei essa pessoa, ela falou assim, amanhã minha sala fica mais vazia, aí ia botar um filmezinho para as crianças. Então, existem bons professores, como eu tive bons professores, existem bons médicos, existem bons políticos, mas existem aquelas pessoas que querem dar jeitinho, sim, não tem jeito. Mas vou pedir arquivamento do projeto, vou analisar para reapresentá-lo, queria agradecer aos vereadores por causa da inconstitucionalidade, mas nós temos já uma proposta para apresentar a essa casa, sim, porque já que queremos transparência, ela tem que ser linear. E todos nós trazemos o Brasil com os nossos impostos, todos nós estamos aqui dando a nossa contribuição, né? O policial, quando vai para a rua e coloca a sua vida em risco, também está carregando o Brasil. Então, todos nós somos importantes para a nação. Muito obrigado, vereadores. Pela ordem, vereador Marcelão. Eu só queria, vereador Neuzinho, se Vossa Excelência quiser reapresentar o projeto, dar uma melhorada no projeto, você conta com o meu apoio, o senhor pode fazer um projeto com um ponto, vereadora, um ponto eletrônico. O ponto eletrônico não precisa de máquina. Já tem as máquinas em todo segmento da prefeitura, já tem as máquinas no computador. A pessoa tem a senha dela, entra lá, faz o seu login lá, já tem as máquinas, então não tem custo. Então, esse tipo de ponto, eu acho que é um projeto que pode ser aprovado aqui sim, sem vista de iniciativa, sem, como diz o vereador Nami, que essa palavra na boca do vereador Nami é doce, é igual mel, é doce, vista iniciativa do vereador. Vereador Marcelão. Então pode-se fazer isso. Vereador. Aproveita e manda o expediente para Dilma, manda botar dentro das universidades públicas federais. Então. Sim, quem dera. Lembrando que nas unidades de saúde, quem bate ponto é os agentes de saúde. Por que só ele? Eu bato ponto todo dia. Uma pergunta, vereadora Neuzinha, uma perguntinha pode fazer? Se o Sindiups foi consultado sobre isso, de que os professores vão ser obrigados a bater ponto eletrônico. Qual é o problema da pessoa? Não, eu queria saber se o Sindiups foi consultado. Eu teria que consultar o Sindiups, excelência? Não tem, excelência, mas é uma informação importante. O que o senhor acha que se é uma reivindicação que o Sindiups vai dizer? Não. É a categoria que é uma proposta, como nós temos. Nós vereador Marcelão hoje. A gente registra a presença, eu estou dizendo se eu estou ou não no plenário. Então nós batemos ponto. Os funcionários batem ponto. Os agentes de saúde batem ponto. Eu não estou entendendo por quê que... Mas fiscal bate ponto, vereadora? Oi? Fiscal sim, bate ponto? Sim. Nas regionais... Regime de trabalho da fiscalização é outro. Vereador. Os guarda municipal bate ponto? Agora, eu acho que vocês estão... Vamos. Depende. Para mim encerrar a minha fala, eu acho que se a gente tem que começar, se não é de competência dos vereadores, cabe aí, então, já ficar uma reflexão para o prefeito para um grande controle. Eu acho que é importante sim o controle. Vereador. Considerando que a folha de pagamento leva quase todo o orçamento. O debate é importante. Leva quase todo o orçamento. Só de ticket de alimentação são 8 milhões de reais na área da saúde. E ainda está 0% para a ampliação das unidades. Eu acho que vale a pena um controle sim. Pela ordem, senhor. Vereador Sergião, para finalizar, antes da gente... Só para registrar que a vereadora Neuzinha citou o caso de uma professora ali, eu quero citar outro caso interessante que merece a reflexão do Executivo. Sexta-feira, semana passada, não me lembro qual dia, nós fizemos uma fiscalização no Fiscaliza Vitória, aqui na Câmara, lá na Praça dos Namorados. E ao chegar naquele playground, atrás do Bob's ali, aquela areia, aquele playground que tem ali, vereador Neuzinha, tinha uma escola municipal com seus alunos ali. Aí eu cheguei, comecei a conversar com eles, perguntei, professora,
Digo, de onde vocês são? Ah, nós somos lá de São Pedro. Eu falei, mas plena tarde, 3 horas da tarde. Falei, o que vocês estão fazendo aqui, tão longe? Não, porque lá em São Pedro não tem área de lazer para vocês brincarem. Não, lá tem sim, mas lá não tem sombra, que nem essa daqui. Aqui tem árvore, lá na praça não tem árvore. Então quer dizer que vocês vieram lá de São Pedro para cá, porque lá não tem árvore, aqui tem árvore. Nós passamos no Tancredão, mas lá estava muito cheio, nós viemos para cá. Então, acho que umas coisas meio absurdas, sabe? Acho que poderiam ser sanadas com um pouco mais de planejamento e que foi presenciada por mim na simploriedade de estar procurando um espaço para estar com as crianças. Só encaminhar, queria primeiro parabenizar a vereadora Neuzinha pela preocupação. Hoje os tribunais de contas, eles têm um sistema de controle e eles têm feito notificações a todos os órgãos públicos para a gente aumentar o controle, não só de gastos, mas também em relação à questão de funcionários. Então, o projeto vem ao encontro dessa necessidade, entendo perfeitamente que não cabe à vereadora, da forma que ela colocou, mas cabe, como já conversamos aqui, ela falar que a prefeitura deve ter um sistema de controle, seja qual for, mas deve existir um sistema de controle, e isso a vereadora pode legislar com tranquilidade, e ela possivelmente vai fazer dessa forma. E que vai ao encontro também da necessidade dos nossos alunos, dos nossos pacientes, da nossa cidade. Nós, na Câmara, fizemos o dever de casa e hoje nós temos uma tranquilidade enorme, inclusive nós, vereadores, que os nossos funcionários vêm, têm um registro e um controle que nos ajudou, nos auxiliou. Então, tenha certeza, vereadora, que a vereadora está correta no que propôs. O Executivo, inclusive, aí para a ciência de alguns vereadores, tem diversas escolas, vereador Marcelão, que já adotam ponto. Diversas escolas do município. Vai no ASF, em Jardim Cambori, adota. Várias escolas do município já adotam, por conta, porque a gestão é independente. O gestor da escola ele pode optar por isso. No entanto, eu acho que tem que vir algo do governo central para que realmente regulamentar isso tudo e facilitar. A gente tem muita brecha, infelizmente, que ainda é utilizada, infelizmente, não só em escola, em todos os setores dos organismos públicos. Existia uma prática antigamente, infelizmente, de desleixo com o serviço público, que está sendo mudado e a gente precisa entender e modificar. Presidente. Senhor presidente, eu queria também. Só para... Ok, vereador. Eu não tinha encaminhado. Eu sou absolutamente a favor de todo tipo de controle para a entrada e saída de funcionário de qualquer organismo público, não tem dúvida nenhuma disso. O que eu não acho é que a gente vai agora querer começar a fazer a correção de todos os erros dessa municipalidade por dentro da escola. Menos aí numa Câmara de Vereadores, onde os vereadores têm dificuldade de cumprir o seu próprio horário aqui dentro. Então vamos deixar de... O projeto fala de unidade de saúde também, vereador. Pois eu estou dizendo, mas eu estava falando de escola, porque unidade de saúde pode ser até que tenha razão, mas o sistema de controle de professor na escola ele existe. E o médico pode se ausentar em algum momento e sair. O professor não sai de escola não, vereador. Pode sair, como o vereador Sérgio disse, para levar uma turma, mas isso é uma atividade que está dentro da programação escolar, e ele não veio para a praça da Praia do Canto atrás de uma sombra pura e simplesmente. Deve ter algum outro propósito isso. Eu sei, mas então... Vereador, eu gostaria de poder propor essa Câmara que, a partir de agora, então, pensasse na isonomia salarial. Vamos passar, eu como professor me sinto muita vontade para ganhar um salário muito maior do que ganhar um professor nessa cidade. Então a gente podia propor que os professores tivessem um salário de R$ 7.400 por mês. Vereador Luiz Paulo Amorim. Eu queria também parabenizar a vereadora Neuzinha. Queria dizer o seguinte, eu trabalhei 33 anos na CESAM e lá tinha um controle rigoroso de ponto. Agora, eu me ponho a pensar no seguinte, será que o ponto também faz que o cara seja um profissional mais adequado? Porque quando a gente começa a se preocupar com um elemento que vai na escola, um professor que vai lá, tem que bater ponto, senão ele não está lá, o que esse professor vai estar passando para o aluno também? Eu acho que tem que haver também uma questão de reciclagem com esses profissionais, porque senão a gente vai estar formando alunos de péssima qualidade, como a gente está formando na rede pública geral, não é municipal de Vitória, não é do Estado. Estou falando, acaba que a falta de comprometimento com esses profissionais faz com que a gente vai ver nota do Enem e das escolas públicas na situação que está. É preciso se
fazer uma reciclagem, eu acho, com todos os profissionais, e conscientizá-los de que realmente é preciso ter, acima de tudo, amor à causa, amor à profissão. Porque senão vai bater ponto e não vai dar conta do recado. Vou colocar submeter ao plenário o pedido da vereadora Neuzinha de arquivamento do projeto. Se o plenário concordar, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 139, 2013, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, ausente. Projeto de lei 329, 2013, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que institui, que acrescenta o artigo 90A à lei 6.080, de 29 de dezembro de 2003, que institui o Código de Posturas e Atividades Urbanas. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, a Comissão de Meio Ambiente pela aprovação. A votação necessita de 3/5, 9 votos favoráveis. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, a matéria pode ser encaminhada. Vou encaminhar rapidamente a matéria. Trata de uma renovação, quando for retirada uma árvore, que seja plantada uma em local o mais próximo possível, de forma que a gente não tenha perda com retirada de árvores no município de Vitória. Apenas trata sobre isso o projeto. Ok? Cria alguns critérios em relação à plantação das árvores. Matéria pode continuar sendo encaminhada, não tendo quem queira encaminhar. Oi? Matéria em votação. Senhor presidente, pela ordem. Vamos esgotar essa pauta para acabar com isso. Rapidamente, vereador, só anunciar a votação. 11 vereadores presentes, o presidente não vota. 10 votos sim, matéria aprovada. Vereador Devani, pela ordem. Senhor presidente, projeto a seguir de minha autoria, gostaria de pedir a Vossa Excelência retirada desse projeto de pauta. Apenas retirada ou pedir o arquivamento? Se ele for tramitar ainda, vereador, aí é adiamento. O arquivamento, senhor presidente. Então vou consultar o plenário se todos concordam com o pedido de arquivamento do vereador Devani Ferreira. Se os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Projeto de lei número 181. Projeto de lei número 181, 2012, de autoria do ex-vereador Zé Carlinhos, que dispõe sobre a criação do Centro de Apoio aos Taxistas, CATS, no município, no âmbito do município de Vitória e da outras providências. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade com emenda, a Comissão de Transporte pela aprovação com emenda. Votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, a matéria pode ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar a matéria, nós vamos colocar a matéria em votação. Projeto com emenda. Vereador Sérgio Magalhães, por favor, proceder à votação. Vereador Luizinho, por favor, proceder à votação. Encerrada a votação, 11 vereadores presentes, o presidente não vota, 10 votos sim, matéria aprovada. Projeto de lei número 153, de 2013, contido no processo 3.068, de 2013, de autoria do vereador Sérgio, que altera o artigo 1º da lei 8.079, de 7 de fevereiro de 2011, que concede desconto de 50% sobre a taxa prevista no item 8 do anexo 6 da lei 7.644, de 2008, aos condomínios que institui a coleta de lixo seletiva, coleta seletiva de lixo em suas dependências. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, Finanças pela aprovação, Meio Ambiente pela aprovação. Votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria pode ser encaminhada. Vereador Sérgio, por tempo de 3 minutos. Encaminhar esse desconto é sobre a taxa de elevador que todo condomínio paga todo ano. Então, esse desconto é para incentivar a compra
dos contentores que tem que ser comprado pelos condomínios para a implantação da coleta seletiva. Foi um acordo na época que fizemos com a Prefeitura e deu muito certo. Então, eu peço aprovação da matéria. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. Onze vereadores presentes, o presidente não vota. 10 votos sim, matéria aprovada. Projeto de lei número 155, de autoria do vereador Anderson Marinho. Projeto de lei número 159, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, ausente. Projeto de lei número 190, 2013, de autoria do vereador Reinaldo Bolão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de mercados, supermercados e estabelecimentos similares a acomodar produtos alimentícios em espaço único e específico para pessoas com diabetes, intolerância à lactose e doença celíaca. Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, Comissão de Saúde pela aprovação. A votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Não tanto quem quer discutir matéria pode ser encaminhada. Vereador Bolão. Quero pedir aos vereadores aprovação da matéria. Entendo que esse é um projeto, ele é de extrema importância para a população, principalmente para aquelas pessoas, senhores vereadores, que sofrem de algum problema relacionado à restrição alimentar, como a diabetes, a intolerância, a lactose, a intolerância à lactose e a doença celíaca. Todas as três doenças possuem como forma de tratamento a restrição alimentar. Quais sejam? Restrições ao açúcar, leite e derivados e ao glúten. Porém, o que nós vemos é que muitas vezes a população que possui algum tipo de restrição alimentar encontra grandes dificuldades para encontrar um produto nas gôndolas do supermercado, seja pela própria dificuldade em localizar os produtos no estabelecimento, seja pelas expressões e termos técnicos que são utilizados nas embalagens dos produtos, que dificultam o acesso à população. Sendo assim, acho que nós não podemos fechar os olhos para essa realidade, principalmente pelo fato de que, como se não bastasse o fato dessas pessoas ter uma lista de produtos limitada para o consumo, ainda precisam travar uma verdadeira batalha com os rótulos e a localização dos produtos nos mercados. Pensando nisso, eu propus esse projeto de lei, pois entendo que a existência deste espaço único destinado aos produtos que atende a essas pessoas que possuem algum tipo de restrição alimentar vai contribuir para uma melhor qualidade de vida dessas pessoas. E assim, essa medida, esse projeto, ele não trará grandes transtornos aos estabelecimentos, porque, no meu entendimento, é só remanejar os produtos internamente dentro do supermercado e colocar essas gôndolas. Então, eu quero, em atendimento a essas pessoas que sofrem essas restrições alimentares, solicitar aos vereadores a aprovação do presente projeto de lei. Muito obrigado. Vou encaminhar, presidente. Vereador Luiz Manuel, para encaminhar a matéria. Vossa Excelência, vereador Reinaldo Bolão, está de acordo com o seu tempo. Eu acho que mais do que organizar aquilo que os supermercadistas já trabalham para organizar permanentemente, Vossa Excelência vai ajudar eles a ganhar dinheiro. Quanto mais organizado tiver, e é mais até do que só aqueles que sofrem desses malefícios que envolvem esse tipo de alimentação diretamente indicada, né? Não só são essas pessoas que têm diabetes, por exemplo, que compram na prateleira do supermercado, são os familiares que muitas vezes vão à procura, né? E infelizmente hoje, essa coisa está muito aquém, além, na verdade, da compreensão de algumas pessoas, está para muito mais. Nós temos uma grande quantidade de diabéticos surgindo todos os dias, contraindo essa doença que é terrível, né? Ela é progressiva, é incurável e mata. Quer dizer, é preciso mais do que nunca a gente poder
aprimorar a forma de difundir, não só a forma de nos precavermos com relação a essa doença, mas naturalmente o momento também chega que é preciso cuidar dela. Então, Vossa Excelência está uma propositura muito legal. Então, eu espero que essa lei seja aprovada pela Câmara e vire lei de verdade, para a gente possa daqui a pouco observar a lei do vereador Reinaldo Bolão sendo cumprida nessa cidade. Parabéns. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. Vereador Devani. 10 vereadores presentes. Encerrada a votação, presidente. No voto, não voto sim. Matéria aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Vinícius Simões. Só queria registrar a presença da Guarda Municipal aqui, através do guarda Carlos Henrique, do Rossi. Dizer que essa Câmara está à disposição da Guarda, que a gente reconhece o trabalho e o esforço que a Guarda Municipal, tanto comunitária quanto o trânsito, tem feito para o bem da cidade. Obrigado pela presença. Sejam bem-vindos. Registrado e agradecer a presença. A presidência agradece. Projeto de lei número 215/2013, de autoria do vereador Devani, que dispõe sobre transporte aquaviário e linhas que conectam pontos pertencentes ao território municipal. O vereador se ausentou. Projeto de lei número 386, de autoria do vereador Zezito Maio, também está ausente. Projeto de lei número 302/2013, de autoria do vereador Luizinho Coutinho, que denomina logradouro público no bairro Mário Cipreste. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, a votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, matéria pode ser encaminhada. Não tendo quem queira encaminhar, matéria... Eu queria encaminhar rapidinho. Vereador... É um nome cheque. Feminino ou masculino esse nome? Vereador. Vereador Luizinho, masculino. Então, eu alerto ao presidente para a cota. Nós temos uma cota aqui de nós... Vai ficar contingenciado, só quando chegar o nome de uma mulher nós vamos enviá-lo, então. É isso aí. Por favor, excelência. Ok, vereador. Iniciada a votação. Dez vereadores presentes, encerrada a votação. 9 votos sim, matéria aprovada. Esgotada a pauta do dia, convido a todos os vereadores para a próxima, que será terça-feira, às 17 horas, para o expediente, ordem do dia, o que mais ocorrer. Obrigado a todos os vereadores.